Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, nos diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Em outras palavras, se a força resultante que atua sobre um corpo em repouso for nula, ele continuará em repouso. E no caso de um corpo que já está em movimento, se a força resultante atuando sobre ele for nula, ele manterá seu movimento na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidade constante. Dessa forma, um corpo em movimento só irá parar se uma força atuar sobre ele no sentido contrário ao seu movimento. E a força que para os corpos em movimento é geralmente o atrito. A experiência que eu vou fazer para demonstrar a primeira lei de Newton é esse desafio do ovo. E você vai precisar de 2 copos com água, uma base para o seu experimento, outras 2 bases e 2 ovos. E agora vou fazer. Meu Deus, que medo! Deu certo! E a explicação desse experimento é que os ovos estavam em repouso. E quando a base deles foi removida, o ovo não se moveu horizontalmente porque não tinha nenhuma força nessa direção. Então os ovos apenas caíram verticalmente pela ação da gravidade. E foi isso. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos fala que a aceleração que o corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante a que ele é submetido. Ou seja, quanto maior a força resultante aplicada, maior será a aceleração adquirida. Além da força resultante, outra grandeza que interfere diretamente na aceleração é a massa. No entanto, quanto maior a massa, maior é a dificuldade de alterar o estado de movimento do objeto. E para ilustrar isso, eu vou fazer o seguinte experimento, que consiste nesses 2 canudos, que tem esses 2 balões presos neles, que eu vou encher de ar e vou usar o ar para aplicar sobre essas 2 bolinhas, sendo que essa daqui ela é de massa maior e essa daqui de massa menor. Então eu vou fazer o experimento agora e depois vou tirar a conclusão. Que tem a quantidade de ar semelhante e agora eu vou fazer o experimento. E com esse experimento, nós podemos perceber que a aceleração é diretamente proporcional à força resultante e ela é inversamente proporcional à massa. Nós também podemos perceber que a massa ela pode ser interpretada como uma resistência à aceleração, assim como a inércia. E essa foi a segunda lei de Newton. Oi, professora, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isabela Corsani e eu fiquei com a terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação. Nessa lei, se um objeto A exerce uma força sobre outro objeto B, esse objeto B também vai exercer uma força sobre A de mesma intensidade, mesma direção e de sentido oposto. E eu vou mostrar agora um exemplo dessa terceira lei. Então, um exemplo que fica evidente, essa lei da ação e da reação, é quando eu empurro a parede. Eu empurrei a parede, eu coloquei uma força sobre ela e ela exerceu essa mesma força em mim, fazendo com que eu fosse para trás.